Ó, é bidimensional, ou seja, é XY. Ele está pedindo para achar a força resultante entre essas duas forças, só tem duas, através da regra do paralelogramo. Então, tem gente que não fez pela regra do paralelogramo, muitos não fizeram. E aí teve gente que fez de outra forma, acertou, mas eu descontei ponto porque era para fazer regra do paralelogramo. Então, vamos supor, isso aqui valia 2,5, né? Cada questão valia 2,5. Teve gente que acertou o resultado todo, mas eu dei 2 porque eu pedi pela regra do paralelogramo. Ó, tá aqui. O pessoal fez por método das componentes retangulares, acertou, mas só que eu pedi pela regra do paralelogramo. Então, ao invés de dar 2,5, eu dei 2. Coloquei 2 para quem fez. E aqui embaixo eu pedi a método das componentes retangulares, ó. Então, não sei se o pessoal às vezes não presta atenção no enunciado, mas olhem sempre o enunciado antes, ó. E eu peço a intensidade, a direção, o sentido. Teve exercício que o pessoal deu só o valor, não deu tudo que eu pedi, né? Ó, módulo, direção, sentido. Aqui embaixo eu pedi ângulos diretores. O pessoal achou o módulo da resultante, mas não colocou os ângulos diretores. E aqui eu peço os ângulos, ó. Então prestem atenção no enunciado do que está pedindo para vocês fazerem certinho. Então, ó, vamos lá, vamos. Deixa eu abrir um PowerPoint aqui, a gente faz isso daqui. Qualquer coisa vocês me interrompem, hein? Mas, ó, aqui, se vocês quiserem, bom, eu vou desenhar, mas vocês lembram da regra do paralelogramo ou não? Como é que é isso? Vocês lembram da regra do paralelogramo ou não? É a do R, que é igual a mais B, né? A ao quadrado, força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Sim. Então, ó, deixa eu copiar essa imagem aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Ai, desculpa. Ó, então é o seguinte. Primeiro, se eu já quero achar a força resultante, pela regra do paralelogramo, eu tenho que a força resultante ao quadrado é a primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado mais 2 vezes a primeira vezes a segunda vezes cosseno do ângulo entre as duas, ó. Entre a primeira e a segunda, que é 65. Cosseno de 65. Então, só aqui você já achava o resultado já da resultante. E muita gente não acertou, a maioria não acertou esse exercício. Ó, resultante ao quadrado é igual. Vou chamar F1 de 60 a F2 de 100. Então, ó, 60 ao quadrado mais 100 ao quadrado mais 2 vezes 60 vezes 100 vezes cosseno de 65. Resultante ao quadrado é raiz de tudo isso aqui. Aliás, raiz não, 60 ao quadrado. Se fosse 6 vezes 6, 36, 360, 3.600. Mais 10.000, mais 2 vezes 60, 120, vezes 100, cosseno de 65. Tentem ver para mim rapidinho aí quanto que dá isso daí. A resultante vai ser raiz de tudo isso aí. Sessenta ao quadrado é 3.600. 100 ao quadrado é 10.000, tá certo? 2 vezes 60 vezes 100 dá 12.000, tá certo? Vezes cosseno de 60. Dá 18.671. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Tem que ser a raiz dessa daí. É 3.600 mais 10.000
mais... Quanto você falou que dava, Marco? Raiz de quanto? Raiz de 18.671,4. Ai, cosseno de 65 aqui. Desculpa, vocês estão enxergando que é 65 aqui? Sim. Eu fiz 60 na calculadora. Vê quanto que dá a raiz disso aí. R$ 136,6. Isso aí. 136,6 é a força resultante. E aí ele está perguntando, além do módulo, a direção. Quando eu uso o paralelogramo, ó, eu copio a força de 100 paralelamente lá na pontinha da outra, copio a de 60 paralelamente aqui na pontinha dessa, a resultante vai ser isso aqui, ó. Enviei aqui, ó, o 100 aqui em cima, enviei o 60 aqui. E aí, se eu olhar esse triângulo aqui, ó, eu vou ter a força resultante ali, vou ter a força de 100 aqui. Deixa eu apagar que tá horrível. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Não... Ó, vou desenhar aqui mais ou menos. Esquece isso aqui. Olhando esse triângulo aqui, ó. Ficou a força resultante lá em cima. Essa força de 100 que tá aqui e essa aqui que eu copiei que tá aqui. E aqui é 65. Aqui é a resultante. E aqui é a de 100. E essa que eu copiei, ó, essa aqui paralela, é essa 60 aqui, ó. 60. Então, o paralelogramo é isso. Peguei a força de 60, copiei ela paralela aqui no finzinho da força de 100. Peguei a força de 100, copiei ela paralela lá no finzinho da força de 60. E achei a resultante que está aqui no meio. E aí eu peguei esse triângulo de baixo para analisar os ângulos agora, ó. Então, eu tenho a força resultante aqui. Desculpa, esse ângulo não é 65. Eu vou achar ele. Eu não sei quanto que é. 65 é o entre as duas, né? Ele eu vou chamar de alfa. Aqui embaixo está a força de 100, ó. E a de 60 que eu copiei aqui. Para eu saber aplicar a lei dos senos aqui e achar esse ângulo alfa, ó, porque quando ele pede a direção, ele quer saber o ângulo da força resultante. O ângulo da força resultante vai ser esse alfa que eu vou achar aqui, que eu chamei de alfa, ó, no triângulo lá embaixo. Chamei de alfa aqui embaixo. Mais 15 graus. Pela lei dos senos, eu consigo achar esse alfa. Mas eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. E aí a gente consegue saber por quê. Se eu tenho um paralelogramo, se esse ângulo é de 65, o oposto também é 65. Esse todo aqui é 65. 65 com 65, 130. 130 para 360, sobrou 230. Então, esse ângulo é 115 e esse aqui também é. E aí, assim, eu consigo aplicar a lei dos senos. Porque eu falo que 60, aliás, a força resultante aqui, ó, dividido por seno do ângulo oposto, que é seno de 115, é igual a 60, que está aqui, ó, dividido pelo oposto, que é o alfa. Seno de alfa. Nisso eu acho o meu alfa. E aí, somando o alfa com 15, eu tenho θ, que é a direção. A direção dessa força aí. Achem para mim aqui quanto que dá o alfa aqui, ó. O FR é 136,6 dividido por seno de 115 é igual a 60 dividido por seno de alfa.
multiplica em cruz. 136,6 vezes seno de alfa é igual a 60 vezes seno de 115. Nisso eu chego que alfa dá quanto? Deixa eu ver se vocês estão falando comigo aqui no Skype, porque tá chegando um monte de mensagem. Ver se alguém chega em algum valor de alfa aí. Vocês estão me ouvindo aí ou não? Caiu a chamada, gente. Tá por aí, Marco? Estamos ouvindo. Ah, não, beleza, que eu tô vendo aqui se eu caí ou não. Alguém chegou em algum valor de alfa aí? Vai ter que aplicar o arco tangente. Ah, professor. Arcseno, né? Porque eu tô falando em seno agora. Ó, tô com o seno aqui. É, vai ter que aplicar arcseno. Eu vou pegar 60, multiplicar por seno de 115, o que der dividir por 136,6. Esse resultado aí é o seno do alfa. Então faz arcseno para saber qual que é o alfa. Vinte. 23,4. E aí, se esse alfa é 23,4, o θ, que é a direção que a gente fala, né, ó, que é o ângulo da resultante com o eixo x, é 23,4 mais 15, que dá 38,4. Então, ele perguntou qual que é o módulo da resultante? 136,6 newtons. Qual que é a direção dela? 38,4 graus. Ou seja, ela faz 38,4 graus com o eixo x. E qual que é o sentido? Tá aqui, ó. A pontinha da seta. Vocês entenderam, gente? Muita gente deixou fácil assim, colocou o exercício, enunciado, aí embaixo colocou a foto do caderno. Aí depois, questão 2, deixou lá o enunciado e a foto do exercício e colocou a foto do caderno com a resolução. Se vocês quiserem fazer assim, é bom, porque aí vocês resolvem no caderno, às vezes é mais fácil para vocês. Mas tem gente que tá mandando bonitinho também os arquivos, tudo escrito pelo Word. Aí vocês fazem o que vocês acharem melhor. Professora, Oi. eu fiz,
mandando pelos cálculos que eu fiz no caderno. Mas eu também queria falar com a senhora que durante a semana para fazer prova para mim é ruim. Como assim, Tamires? Não entendi. É a Tamires? Tamires, é porque eu acordo muito cedo e geralmente tem aulas da senhora que é, por exemplo, igual na sexta-feira, é 9 horas. Para mim fica tarde por conta do trabalho, sabe? E eu fico muito cansada para poder fazer a prova. É por isso que eu mandei feita pro caderno. Não, mas eu tô falando que pode mandar pelo caderno, sim. Sim, mas não tem como fazer a prova em prazo dia de sábado, né? Porque aí o resto da classe já fez na sexta-feira, né? E o pessoal também vai fazer dia de sábado também, né? Não dá pra vocês fazerem na quarta, então? Na quarta-feira, as duas primeiras? Por mim fica melhor até. Mas se o pessoal concordar em ser na sexta também, eu vou ter que fazer então, né? Pra mim, quanto antes a gente fazer, melhor aí. Eu não sei, tem que ver com o pessoal aí. Na quarta eu acho que daria pra fazer, não dá? A gente faz as duas primeiras as duas primeiras na quarta-feira. Tudo bem, professor. Tá, pode ser então. Deixa eu ver um negócio aqui. Ô Tamires, depois se você puder me chamar no privado no Skype, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Sobre tuas listas de exercício. Depois se você puder me chamar no privado lá no Skype, a gente conversa. Ah, tá bom, professora, obrigada. Deixa eu colocar aqui, ó. A Lawanda colocou aqui o print. Vocês entenderam, gente? Então, esse aqui pedia pelo método, pela regra do paralelogramo. Fórmula da regra do paralelogramo, achei a força resultante. Pela lei dos senos, achei o ângulo. Alguma dúvida nesse exercício ou não? Falem para mim. Eu não tenho nenhuma, mas. E o pessoal aí? Ninguém? Ninguém tem dúvida, gente? Douglas, Elaine, Gustavo, Lawanda, Marco, Tamires e Wellington. Ah, Wellington, se você puder me chamar também no privado depois, no Skype, que eu não sei se eu não achei tua prova, se você não me enviou mesmo. Depois você me chama no Skype ali no privado. Eu não consegui enviar no prazo, daí eu enviei nos comentários, mas eu imaginei que não ia chegar para a senhora mesmo. Você enviou onde? Comentários lá. Minha esposa colocou para mim que eu não consegui. Mas eu não. Ah, depois você me mostra, porque eu não achei não. Se você puder me enviar de novo, eu não vi. Depois você me chama Eu falo pro pessoal me chamar aqui no privado aqui, ó. E aí a gente conversa aqui, aí você me manda. Tem pessoal que me manda arquivo por aqui, ó. E aí que coisa você me manda de volta. Tá bom. Alguém abriu o áudio aí, não tô ouvindo, não. Acho que é a Elaine que abriu. As primeiras partes tá tranquilo, mas aquela segunda frase lá de 3.600 eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver se eu tô falando. É o 60 ao Se eu- quadrado. Ah, sumiu aqui. Isso, isso aqui tá 60 ao... tranquilo, eu entendi. Até que eu entendi, mas depois aí meio que bugou. Então, aqui a gente aplicou a fórmula, né? A fórmula é essa. Resultante ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 100 ao quadrado mais 2 vezes 60 vezes 100 vezes cosseno 65. A regra do paralelogramo é isso. É essa a fórmula. Aí tem que resolver a conta. Aí eu escrevi aqui que a resultante ao quadrado, ó, 60 ao quadrado, 3.600. 100 ao quadrado, 10.000. Mais 2 vezes 60 vezes 100, 2 vezes 60, 120. Vezes 100, 12.000. Vezes cosseno 65. E aí, então, a resultante é a raiz de tudo isso daí.
somo 3.600 com 10.000, 13.600, mais 12.000 cosseno 65, e tiro a raiz. Aí vocês falaram que chegou no 136,6. Professora, Oi. eu preciso treinar um pouco mais, mas eu me atrapalho bastante na calculadora científica ainda. Eu me perco. Entendi. Aqui, se vocês colocarem direto, eu não sei qual que vocês têm. É a Cássio que você tem, ou Wellington? É, É a Cássio? a marca dela, você fala, professora? É. É Calfa, é, você mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô achando que o pessoal também tem dúvida, hein? E ninguém me pergunta sobre esse negócio da calculadora aí. Todo mundo tá sabendo? Porque o... Ah, eu apanho bastante, viu, professora? Ainda mais com o tempo da prova, daí eu me atrapalhei mais ainda. Eu cheguei atrasado do serviço. Essa aqui, ó, a primeira? Não, professora, a minha é KALWA. Então, mas é parecido com isso ou nada a ver? É parecido, sim. Então, se você colocar direto aí na calculadora, se você colocar direto, a conta lá é 60, né? Se eu colocar aqui, ó, 60 ao quadrado, ó, digito 60, vem aqui e coloco ao quadrado. E aparece o ao quadrado aí. Mais 100 ao quadrado, tudo direto, menos 2 vezes 60 vezes 100 vezes cosseno de... Aliás, mais 2 vezes 60 vezes 100 cosseno de 65, já vai dar o valor, aí você tira a raiz. Sim, daí quando tem que fazer aquela última lá que você falou na conta lá para achar o ângulo. Não, O pra ângulo? achar o ângulo, isso. Ó, o ângulo, peraí. Cadê minha caneta? O ângulo a gente aplicou lei dos senos, aí a gente fez resultante, força resultante, dividido por seno do ângulo oposto, que é 115, é igual a 60, que é a força, dividido por seno do ângulo oposto, que é o alfa. Multipliquei em cruz. A resultante tinha dado 136,6 vezes seno de alfa é igual a 60 vezes seno de 115. Seno de alfa, então, vai ser 60 vezes seno de 115, tudo isso dividido, ó, 136,6 está multiplicando, ele passa dividindo aqui. Isso aqui, se você pôr na calculadora, você põe direto na caixa aqui, né, ó. 60 vezes seno de 115. Aí eu já aperto igual, deu 54, alguma coisa. Aí eu já aperto dividido por 136,6. Já dá 0,39808. Sim, professora, até aí eu tô acompanhando. E aí, quando deu isso daí, ó, então eu peguei 60 direto, multipliquei por seno de 115, tudo direto. Coloquei um igual. Deixo anotado, deixo ali o que tá, né? Já coloco dividido por 136,6. Deu 0, alguma coisa. Eu aperto Shift seno, que é o arcseno, né? Que o Douglas falou aí, seno menos 1. Quando eu aperto Shift seno, eu descubro que o ângulo de 23,46, 23,4, é o ângulo que tem esse seno aqui. Só shift de seno e o resultado, professora? Isso, só Shift seno igual, isso. Aí deu 23,4. Ah, tá. Apareceu aí? Apareceu 23,4 e alguns números do lado. Isso aí. É, tá bom, eu me atrapalhei, tava me atrapalhando nessa parte aí. Tá, beleza. E coisa vocês perguntam se vocês tiverem dúvida aí nas contas aí, na calculadora. Às vezes o pessoal tem dúvida de, né, multiplicar em cruz aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês falam. Ó, podemos passar para o próximo, então? Pode.
Ó, o próximo são 3 forças, também é bidimensional, ou seja, XY. E aí ele pede o módulo, a direção e o sentido da resultante. Só que agora pelo método das componentes retangulares, não pela regra do paralelogramo. Então aqui que eu vou trabalhar com IJ. Então, se eu vou trabalhar com IJ aqui, ó, eu vou chamar a força 1 100 newtons. A força 2 eu vou chamar de 300 newtons. A força 3 eu vou chamar de 200 newtons. E aí ele me pede a força resultante. Se a minha força 1 é 100 newtons, como que eu escrevo ela em termos de suas componentes? I e J. Como que eu escrevo? Tá dando para enxergar aqui o... Tá dando para enxergar aí? 100 newtons. Como que eu escrevo em termos de J? F1 igual a 100 vezes seno de 30. Ela tá em cima do eixo X, Douglas. Não tem ângulo nenhum. Se ela tá aqui, ó, a de 300 que tem um ângulo de 37. A de 100 tá em cima do eixo X. Então ela é 100i. Só isso. A força 2, ela faz 37 graus com o eixo X. Então ela é 300 cosseno de 37i mais 300 seno de 37j. Ambos positivo, porque tá para a direita e tá para cima. Certo ou não? Certo. E a F3 eu escrevo como, então? 200 seno de 53, né? 200 seno de 53i. E E eu vou pôr um menos aqui, né, Marco? Porque tá para a esquerda, ó. Sentido negativo de negativo. x. Mais 200 Cosseno cosseno. de 53. Isso J. aí. Isso aí. Aí aqui, ó, só para escrever quanto que dá, 300 cosseno de 37 aqui para mim deu 239,6. E mais 180,54J. E a de baixo deu menos 159,73i mais 120,36J. Então a F2 deu isso. E a F3 deu isso, menos 159,73 mais 120. Se eu quero achar a resultante, eu somo F1 mais F2 mais F3. Então, a resultante vai ser F1 100i, F2 239,6i mais 180J, F3 menos 159,73i mais 120,36J. Resultante aqui para mim deu 179,87i mais 300
vírgula 9J. Ó, o pessoal que tá perguntando da lista 5, eu vou mudar o prazo ali no Moodle, tá? Espera aí rapidinho que vocês enviam ali. Mas o prazo acho que não encerrou ainda não. Mas eu vou mudar ali no Moodle e vocês entregam depois. A lista 5. Ó, depois vocês conferem aí, mas eu conferi aqui e deu isso mesmo. Então, F1 tá aqui, F2, F3. E aí, se deu isso daqui, ó, como que eu faço para achar a resultante? O módulo, né? Raiz quadrada de 179,87 ao quadrado mais 300,9 ao quadrado. Que dá 350,56 newtons. E aí, se eu tenho a componente da resultante no eixo x e a componente no eixo y, eu posso achar a direção, que é a arctangente da parcela em y, 300, dividido pela parcela em x, 179. Isso me dá um θ de 59,13. Ou seja, tem o eixo x aqui. Tem o eixo y aqui. A parcela em x, 179. A parcela em y, 300. Minha resultante aqui. Aqui em x, 179,87. Aqui em y, 300,9. Essa é a resultante. Por isso que eu fiz Pitágoras, né? Ó. Triângulo, retângulo. Peguei a parcela em x, em y, aliás, dividi por a parcela em x e fiz arctangente para achar o ângulo. O θ, que é esse aqui, ó. Vejam se ficou alguma dúvida nesse daí. Professora, Hum. na minha calculadora aqui, para ela não dar erro, na força resultante, na raiz das somatórias aí, eu tenho que abrir o parênteses? Não, então eu coloco direto, ó, 179,87 ao quadrado, mais 300,9 ao quadrado. Aperta igual, Tá dando um valor diferente no meu calculador aqui. tá dando 122.800, sei lá. Deixa eu fazer de novo, que tá dando um valor diferente aqui, só um minuto. Vejam aí se está batendo, pessoal, também. Confirmam aí. A minha não tá dando esse valor, não. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, professora? Tá dando... Então, você digitou 179,87 ao quadrado mais 300,9 ao quadrado? Você digitou isso? Coloquei dentro da raiz ou sem a raiz? Dentro da raiz, né? Não, eu faço sem a raiz, aí o que der vai dar 122 e pô, 122 mil, não sei. Aí eu já aperto a raiz depois disso. Entendi, vou fazer assim pra ver. Mas aí você vê o jeito que é melhor. Se quiser colocar a raiz, abre um parênteses, pode ser também.
Fiz aqui, tá dando certo, 350,56. Uhum. E o ângulo é shift tangente. Do jeito que você falou, deu certo, professora, fazendo o número e depois colocando a raiz. Agora, se você quiser colocar, quando você colocar a raiz, coloca a raiz, aí você abre parênteses, então, ó. Aí abre parênteses, aí coloca 179,87 ao quadrado, mais 300,9 ao quadrado, fecha o parênteses e aperta igual. Vai dar certo também. Então, para mim fazer do jeito que eu estava fazendo, eu tinha que abrir o parênteses, senão não dá certo. Tá bom, obrigado. Viu? Deixa eu ver o jeito. Eu acho que você estava fazendo assim, deixa eu ver. Raiz de 179,87 ao quadrado, mais 300,9 ao quadrado. Vai dar errado. Tem que abrir o parênteses. Porque senão eu acho que ele vai resolver primeiro a raiz de 179,87 ao quadrado e depois ele vai somar com 309. Tem que prestar atenção nessas coisas. Tá bom, obrigado. Podemos ir para o terceiro, então? Ninguém tem nenhuma dúvida desse? Beleza. Professora, é que eu Pode falar. tava tentando fazer a conta, daí eu parei na conta e não vi o restante. Você passa o restante depois da raiz, dando favor para mim? Dos 350, A parte do ângulo? A parte do ângulo? dos 350 para frente ali só, da orca tangente ali só. Então, aí, ó, eu tenho a componente no eixo. Eu tenho a componente da resultante no eixo X, que é 179, e tenho o componente da força no eixo Y, que é 300. E aí, se eu fizer tangente, ó, de θ, tangente de θ é o cateto oposto, que é o 300, dividido pelo cateto adjacente, que é o 179. Por isso que eu fiz arctangente aqui, ó. Arctangente de 300,9 dividido por 179,87. Aí você vai na calculadora e coloca 300,9 dividido por 179,87. Dá um igual. Vai dar alguma coisa. Aí você aperta Shift tangente igual. Igual você fez com seno, só que agora é tangente. Professor, em calculadora de celular não dá para fazer isso, né? Então, às vezes eu me perco porque eu nunca uso celular. Porque para mim a Cássio é uma maravilha. Eu uso há 20 anos a Cássio. Usa 10, sei lá, 15 anos. Na faculdade inteira eu só usava Cássio. Então eu nem mexo na calculadora, mas talvez dê, mas deve ser mais chato. Eu não sei se alguém aí mexe. Hã? Eu faço no celular. E dá certo, Douglas. Ah. Ah, então maravilha. A calculadora do celular mesmo tem seno, cosseno. Sim. Eu tô acostumada com a calculadora mesmo, eu faço sempre na calculadora. Mas do celular, às vezes eu pego para fazer conta mais fácil, básica, né? Agora com seno, com cosseno, raiz, eu faço mais na calculadora. Deu certo, Wellington? Será? Eu fiz, deu certo, professora, assim. Ah, beleza. Ó, aí agora esse terceiro aqui, ó, mesma coisa, só que na verdade ele já deu a resultante, ó, duas forças atuam sobre o gancho, especifica os ângulos diretores de F2. Então ele quer os ângulos. De modo que a resultante está no eixo Y e tem intensidade de 800. Então aqui ele quer achar os ângulos de F2. Sendo que ele deu a F1, deu a resultante. Então, vamos ver. Vamos ver este daí. Ó,
ele está falando que a F1 faz 45 graus com o eixo X. Agora, então, é 3 dimensões, em X, Y, Z e JK. Método das componentes retangulares. A força 1 está no sentido crescente de X e está 45 graus. A força 2, 60 graus. A força 3, 120, o que me mostra que ela está lá embaixo, ó, no eixo Z negativo. A F2, não sei os ângulos, mas sei que ela tem 700 newtons. E a resultante, ele está falando que está aqui em cima do eixo Y, com 800 newtons. Está em cima do eixo Y. Então, se eu for escrever, ó, a F1, a F2 e a resultante, pelo método das componentes retangulares, a F1 vai ser o módulo dela, que é 300, cosseno de 45, i mais 300 cosseno de 60, que é o ângulo que faz com o eixo Y, j, mais 300 cosseno de 120, k. E aqui eu já sei que vai dar negativo, porque cosseno de 120 é negativo, e vai ser mesmo porque está apontando para baixo, ó, no eixo Z, né? Isso aqui a gente vai chegar, ó, que F1, 300 cosseno de 45 é 212,13. E 300 cosseno de 60, 150. Porque cosseno de 60 é meio. 150J. E aqui vai dar menos 150K. Porque 300 cosseno de 120 é menos meio. Menos meio vezes 300, menos 150. Escrevi a F1 aqui em termos de JK. A F2, eu não sei os ângulos. Mas se eu for escrever ela, eu sei que ela é 700, que está ali. Cosseno do θ x, que é o ângulo que ela faz com o eixo x, mais 700 cosseno de θ y, que é o ângulo que ela faz com o eixo y, em j, né? Mais 700 cosseno de θ z em k. São esses três ângulos que eu quero saber, ó, os ângulos diretores da F2. Os ângulos que a F2 faz com x, y, z. Os diretores da F1 eu tenho aqui, ó, 45 com x, 60 com y e 120 com z. Os diretores da F2 eu não tenho. E eu sei que a resultante, no enunciado está falando que ela está no eixo y, então ela é 800J. E aí eu sei que a resultante é a soma de F1 com F2. Então eu sei que 800J, que é a minha resultante, é igual a F1, que está lá em cima, ó, 212,13i, mais 150J, menos 150K. Mas, vou deixar F2 aqui, ó. Mais a minha F2. Que eu sei que é tudo isso aqui, mas eu posso só escrever ela direto assim, ó. Porque aí agora que tudo que está desse lado eu jogo para lá, ó. 800J, que está aqui. O 212 está positivo, vem negativo. O 150 que está positivo, vem negativo. E esse 150 que está negativo, vem positivo. Tudo isso é minha F2. Então, resultante é F1 mais F2. Resultante é 800J. F1, eu tenho a parcela em IJK, mais F2. Deixei a F2 aqui e passei para o outro lado essa F1 inteira aqui, ó. 212 estava positivo, veio para cá da igualdade negativo. O 150J estava positivo, veio para cá, menos 150J. E o menos 150K vai para lá, mais 150K. Nisso eu chego, então, que a F2 é menos 212. Ó. Em I eu só tenho isso aqui, ó, em I. Menos 212,13i. Eu tenho 800J positivo e tiro 150J, eu tenho 650J positivo.
E aí eu tenho só esse 150k aqui. Cheguei que isso aqui é minha F2. Só que o que ele quer é os ângulos, né? E agora, se eu sei esses valores aí, ó, eu sei os ângulos. Porque eu volto aqui e consigo achar os ângulos, então. Tá tudo bem até aqui ou tá confuso? Deu pra entender agora. Então, agora eu venho aqui, ó, e eu sei que essa parcela aqui em I, ó, 700 cosseno de θx, 700 cosseno de θx, isso aí, ó, né, vezes I, vai ter que ser esse menos 212,13. Nisso, vejam para mim quanto que dá esse θx. Agora é arco e cosseno, ó. A gente às vezes mexe com seno, com cosseno, com tangente, por isso que eu falei que trigonometria é o semestre inteiro trigonometria. O cosseno de θx vai ser menos 212,13 dividido por 700. Isso aí vai dar um valor. 212,13 dividido por 700 vai dar alguma coisa. Que ângulo que tem cosseno igual a isso aí? Pergunta é essa. Então, por isso que a gente faz cosseno a menos 1. É o inverso, né? Eu tenho o valor do cosseno, eu quero saber qual que é o ângulo. É o inverso de eu ter o ângulo e querer saber qual que é o cosseno. Fala alguém aí pra mim, quanto que vai dar esse θx? 107,6. 107,6. E aí a mesma coisa eu faço com θy, 700 cosseno de θy é igual a 650. Então, θy vai dar alguma coisa. Vejam aí para mim. E a mesma coisa eu faço aqui, ó, 700 cosseno de θz tem que dar 150. θz. Vejam aí quanto que dá o θy e o θz. Então deu 21,7. Acho que aqui no meu deu isso. É por aí. E aqui deu? Aqui no meu deu 77,63. 7,6. É isso aí que ele pergunta, os ângulos diretores. E aí teve gente que parou o exercício aqui, ó. Então depois se vocês olharem lá, se tiver menos de 2,5 a questão, é porque vocês pararam aqui e não deram o valor dos ângulos. E eu considerei menos, né, do que 2,5. Olhem sempre o que o enunciado pede. Alguém tem alguma pergunta desse exercício aí? Conseguiram fazer as contas?
pergunta, gente, ou não? Pode passar para o último. Pode passar por último, professor. E aí, esse aqui fala para substituir as cargas atuantes na viga. Se a viga está engastada, ó, por uma única força resultante em um momento equivalente no ponto A. Aqui no comecinho aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho três forças, F1, F2 e F3. Eu tenho que achar a resultante das três e colocar ela no ponto A, essa resultante. E achar o momento também, né, resultante aqui das três forças no ponto A, sistema equivalente. E aí, quando a gente faz isso, ó, eu estava, né, quando eu fiz com vocês, eu somo tudo que a gente tem de força no eixo X. Então, a força resultante, a parcela dela no eixo X, vai ser somar tudo que tem X, ó. Então, minha força resultante, a componente dela em X, eu vou somar tudo que eu tenho em X dessas três forças. O que eu tenho em X dessas três forças? Da primeira, eu tenho 250 seno de 30. Positivo porque está para a direita. Da segunda, negativo porque está para a esquerda, 300 cosseno de 60. E a terceira está para a direita, então é positivo. 500 a força, vezes, se eu quero a componente no eixo X, 3 quintos. O cosseno é 3 quintos. Então, a minha resultante em X vai ter 250 seno de 30. Seno de 30 é meio. Meio vezes 250, 125. Menos 300 cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. 300 vezes meio, 150. Mais 500 vezes 3 quintos. Simplifico 500 com 5, dá 100. 100 vezes 3, 300. Chego que minha resultante em X vai dar 275 newtons. Essa é a componente no eixo X. Ou, se quiser, teve gente que também escreveu todas as forças em IJ, 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 somou tudo, dá na mesma, tá? F1, 250 seno de 30i, menos 250 cosseno de 30j, aí somou I com I, J com J, dá na mesma. Aqui eu só estou escrevendo aqui a parcela em X da resultante, eu vou somar todas as forças que tem em X, para achar o sistema equivalente, dá na mesma. Aí eu faço a mesma coisa com o eixo Y. Força resultante em Y, ou seja, componente da resultante no eixo Y, é a somatória de tudo que eu tenho em Y. O que eu tenho em Y? Tá tudo para baixo, então tudo menos, ó. Menos 250 cosseno de 30, menos 300 seno de 60, menos 500 vezes, agora eu quero em Y, ó, cosseno é 4 quintos. FRY. Menos 250 cosseno de 30, aqui no meu está anotado que dá menos 216,50. Menos 300 vezes seno de 60, menos 259,8. Menos 500 dividido por 5, 100. 100 vezes 4, 400. Então, ó, tudo negativo, somo 216 com 259 com 400, vai dar menos 876,3.
Tudo bem? Estão acompanhando? Tudo bem. Então, se eu tenho aqui a minha resultante, a componente em x e em y, eu tiro a raiz da componente em x ao quadrado, da componente em y ao quadrado, né? Que é... Porque, olha, o sistema equivalente, ó, eu vou colocar a força para cá, ó. A força aqui no ponto A. A força resultante aqui no ponto A. Ela deu 275 positivo no x e deu negativo no y. Então, a força está assim, ó. A força resultante. E aí, agora eu quero saber esse ângulo aqui, ó, que ela faz com o eixo x. Θ. Aqui no x, 276. Aqui no y, 876. Aliás, 275, né, no x. 275 e no y aqui, 876,3. Essa é a resultante. Então, eu fiz Pitágoras, né? Um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado é igual a resultante ao quadrado. Nisso eu chego, então, que dá 918,44 newtons. A força resultante que eu ponho aqui, ó, no meu sistema equivalente. E aí, para eu saber o ângulo, é a arquitangente da componente em y, 876,3 por 275. Nisso, o ângulo dá 72,58 graus. Então, eu tenho a força resultante e a direção aqui, ó. E agora eu tenho que ver o momento, né? Porque é a força e o momento que eu tenho que colocar. Tirem um print dessa tela aí, porque eu vou ter que apagar aqui. Certo até aqui? Alguma pergunta ou não? Não. Então, ó, substituo as cargas atuantes, eu tenho 3, por uma única força resultante. Achamos a força e achamos a direção. E um momento equivalente no ponto A. Então, a força equivalente aqui no ponto A, e agora falta o momento, então. Agora eu tenho que olhar essas 3 forças e ver o que elas causam de momento com relação ao ponto A. O que a força 1 causa de momento com relação ao ponto A aqui, ó? Falem para mim. Eu quero achar o momento resultante agora, nesse ponto A, para eu achar o sistema equivalente, né? Então, eu tenho que somar todos os momentos causados no ponto A. Ou seja, a força 1 causa um momento com relação ao ponto A, a força 2 causa um momento, a força 3. Eu tenho que somar esses momentos que causam, essas forças que causam momento no ponto A, para achar qual que é esse momento equivalente aqui, né? Qual que é esse resultante que eu coloco aqui no ponto A. Essa força de 250 newtons aí, como que ela fica? Força vezes distância, quanto que fica? Horário, anti-horário? É 250 cosseno de 30? Negativo, porque é anti-horário? Isso Quer dizer, aí. horário?
Isso aí, 250 cosseno de 30, e qual que é a distância? É 2 metros, vezes 2 metros. 2, certinho. 250 cosseno de 30 vezes 2 metros. Negativo porque é sentido horário. Aí depois tem mais aquela de 300 lá. E aí? Pode falar aí, Marcos, tá certo. Professora, por que negativo? Porque é sentido horário. Sentido de giro aqui é horário. Horário é negativo, anti-horário é positivo. Horário é negativo, anti-horário é positivo. Se eu tenho essa parcela aqui da força para baixo e o ponto A está aqui, eu estou forçando a viga para baixo, a tendência é rotacionar nesse sentido aqui, horário. Horário é negativo. Entendi. Pode falar, Marcos. Daí a força é menos 300 vezes seno de 60, né? Isso. Vezes, Vezes 5. certo. E essa força aqui agora, ó. Menos 500 vezes... menos 500 4 quintos, né? 4 quintos. E qual a distância? 5 metros. Menos 500 vezes 4 quintos vezes 5 metros. O que mais? Tá certo. Faltou só mais uma coisinha. Eu não lembro. Então, agora essa força aqui, ó, ela tem componente em Y, que você fez aqui, ó. Essa componente vezes a distância em X, que é 5 metros. Só que ela tem a componente em X, que tem uma distância em Y de 4 metros, ó. Também causa momento. E aí, se eu tenho essa força em X aqui, ó, forçando a viga aqui nessa ponta aqui, ó, e o ponto A tá aqui, ela tende a rotacionar nesse sentido, ó. Anti-horário. Positivo. Que a força está para a direita aqui, ó. Essa componente aqui, você fez a componente em Y vezes a distância em X. Agora você pega a componente em X, que está para a direita, vezes a distância em Y, que é 4 metros, sentido anti-horário. Positivo. Então, mais 500 vezes 3 quintos vezes 4 metros. Entendeu? Certo? Entendi isso, daí eu errei nessa. Isso aqui tudo é um momento resultante em A. E aí o momento resultante em A, quanto que vai dar? Vocês querem fazer a conta aí ou eu coloco direto? Posso pôr direto o resultado? Coloca direto. Aqui depois vocês olham se deu isso mesmo. Aqui no meu deu 2.532 Newton vezes metro, deu negativo. Então é sentido horário aqui no pontual. Momento resultante em A. E a gente tinha desenhado a força aqui, não. Força resultante em A. Que tinha um ângulo aqui, θ. Esse aqui é o sistema equivalente. É a mesma coisa que eu retirar as três forças e colocar uma resultante aqui em A, resultante das três, e tirar as três forças e colocar um momento aqui no ponto A de 2.532 Newton vezes metro. Sentido horário, por isso que deu negativo. Certo, gente? Alguma
Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui ou não? Acho que não, professora. Então, ó, o primeiro, regra do paralelogramo, XY só, força resultante, módulo, direção e sentido. Segundo, XY só também, força resultante, módulo, direção e sentido das três forças, a resultante dessas três forças, né? Aqui são duas, aqui são três, e aqui está pedindo para usar o método das componentes retangulares. Aí a gente usou IJ. Esse terceiro é IJK, método das componentes retangulares, os ângulos diretores da F2. E esse quarto aqui, sistema equivalente. Professora, Oi. a calculadora ali, como que eu jogo os 3/5? Só colocar 3 dividido por 5. Vezes 3 dividido por 5. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esses 3/5 aqui. Eu fiz dividindo, não bateu não. E aqui, se você quiser fazer mais fácil, né? Você já sabe, já coloca, escreve o valor direto aí, se você quiser. Mas tem que dar. Coloque entre parênteses aí 500 vezes 3 vezes 4 dividido por 5. Tem que dar certo. Menos 250 cosseno de 30 vezes 2. Vai pondo entre parênteses aí. Abre o parênteses, menos 250 vezes cosseno de 30 vezes 2. Fecha parênteses. Menos, aí abre outro parênteses, né? Menos 160 vezes 5. Fecha parênteses. Menos 500 vezes 4 vezes 5 dividido por 5. Tem que pôr os parênteses. Do pessoal bateu aí? Alguém fez? O Marco fez? O Wellington? Professora, tem uma pergunta ali no chat. Peraí, só terminar de fazer a conta aqui. Que bateu. Menos 2.532. Eu fiz colocando os parênteses, agora bateu. Bateu? Beleza. Eu vou olhar lá, Giovana. Professor, em relação às presenças, você vai considerar a lista também? Sim. Eu vi aqui tudo, quem entregou as listas certinho, quem não entregou. Eu tava olhando isso daqui tudo certo. Pode deixar que eu vou mexer lá. Beleza, entendi. Tá bom. O importante é vocês entenderem, gente. Eu comentei com vocês, tem pessoal do quinto semestre me mandando mensagem pedindo ajuda em exercício. Que eles estão com dúvida na disciplina do quinto lá. E vai usar isso aqui bastante. Então, tentem. Eu não esperava que ia. Eu fiquei assustada quando eu vi as notas. Falei, nossa, o pessoal tava indo bem e tal, participando das aulas, indo bem nas listas, e aí foram bem nas listas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, porque a prova é parecida com isso. É o que a gente fez de exercício, a gente fez vários assim. As listas eram de exercícios assim também.
E aí a prova vai ser parecida com isso, tá? A gente faz a prova na quarta, então? Deixa eu parar a gravação aqui.